TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Ceará, terra do humor. A frase já ganhou contornos de negócios, indicando que a tal veia humorística dos artistas locais se tornou um atrativo para, por exemplo, os turistas. Isso porque artistas como Tom Cavalcante, Falcão, Zé Modesto, Tiririca e muitos outros, a lista é bem grande, além, é claro, do mestre de todos, Chico Anísio, ultrapassaram e muito os limites do Ceará, ganhando o Brasil e a sua mídia. Temos mesmo um lado cômico, diferente, despojado ou o chamado aqui de jeito moleque, é mais uma construção de interesse. Cria de um novo jeito de se fazer humor, o nosso convidado aceitou compartilhar ideias com a gente a respeito do humor e do stand-up comedy, que é a especialidade dele. Eu estou falando de Vinícius Augusto Bozo. Vinícius, obrigado por compartilhar suas ideias com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Enfim, falar de humor é sempre bom. Muito bom. O cearense tem mesmo um ar diferente, tem um quê diferente a respeito do humor? O que você acha? Olha, assim, eu sou paulista, né? É. Eu tô morando aqui já há 13 anos, tenho a chave da cidade, tudo. Não tenho ainda não, né? Mas quem sabe um dia eu ganho. Mas, assim, a gente quando vem de outro lugar, é engraçado que a gente começa a olhar o povo de uma maneira diferente, porque você não é dali, você é estrangeiro. E eu acredito sim que o cearense tenha esse humor nato, que vem dele já. E a história diz isso, né? Não sou só eu. Você, quando tem uma população que vaiou o sol, numa situação totalmente cômica, né, irreverente, como a gente tem aqui, a Praça do Ferreira como símbolo, você tem a Padaria Espiritual, que era um movimento literário mais irreverente, com humor ali de uma maneira bem aflorada. Você tem Paula Ney, Quintino Cunha, enfim, tanta gente lá atrás, né? Sem falar nos recentes, né? Chico Anísio, Tom Cavalcante. Mas quando você pega lá atrás, né, nossa história, final do século XIX, início do século XX, você tem a formação de um povo baseada no humor. Da onde vem? Vai ter gente mais capacitada para falar isso do que eu, antropólogos, sociólogos, mas que existe, existe. Tanto é que o cearense tem esse jeito de vir o humor onde você menos espera. Então, acho que a grande diferença é essa. A situação, às vezes, enfim, ruim, e ele consegue ter uma sacada que é cômica, né? Então, é aquele traje cômico um pouco, quer dizer, rir para não chorar, né? E isso você vê em várias situações. E eu acho que como o cearense levou isso para fora, porque é um povo que migra, né? É um povo que sai da sua terra para trabalhar em diversas situações na história do Brasil, o cearense está em todo lugar. Em todo lugar ele leva um pouco disso. Se tiver um pepino, ele acha uma piada e ri. Então, acho que realmente faz parte do povo cearense. Legal. O humor. Muito bem. Como é que se forma um humorista? Você tem uma outra escola, daqui a pouco a gente vai falar dos nossos humoristas mais tradicionais, né? Mas você vem de uma escola chamada stand-up comedy, que eu acho que tem um pé lá nos Estados Unidos, onde tudo começa, né? Como é que se forma um humorista dessa veia aí do stand-up comedy? No stand-up, né, a grande diferença do stand-up comedy para outros tipos de formatos de humor, digamos assim, principalmente está no texto, né? O humorista de stand-up comedy, ele é o autor, então aquele texto tem que ser original. Entre os comediantes de stand-up comedy, se a tua piada, você fez uma piada no Brasil, em Fortaleza, alguém fez uma piada muito parecida no Sul, provavelmente um de vocês vai parar de usar, quando souber que essa piada está sendo usada em dois lugares, mesmo você achando que é sua, né? Por exemplo, se eu fizer uma piada e o Rafinha Bastos fizer uma piada parecida, mesmo que ele não tenha lido nada que eu tenha escrito ou me visto, eu vou parar de fazer, porque o Rafinha Bastos é muito mais famoso do que eu. Então, existe esse princípio de texto. Primeira coisa, grande diferença, né? A outra diferença é que o humorista de stand-up comedy, ele faz de cara limpa, sozinho, com o seu texto autoral, de frente para o público, né? E ele faz de uma maneira onde não há aquela quarta parede no teatro, que é você meio que isolar o público. Muito pelo contrário, no stand-up comedy é o contrário. Você está olhando diretamente, você está dialogando com aquilo, também tem essa questão. Então, assim, essas são as principais diferenças do stand-up comedy para outros tipos de humor, de textos humorísticos, de peças humorísticas, teatrais. Então, tem várias situações dos humoristas que fazem personagens, que é uma outra característica. A formação, não existe bem uma formação, né? O humorista de stand-up comedy, ele trabalha com uma coisa que o jornalismo trabalha muito, que é o cotidiano. Então, a grande base do comediante de stand-up é o dia a dia.
é observar coisas no cotidiano que aparentemente a gente faz todo dia, rotineira e tal, e que são situações cômicas que a gente nem percebe. E quando a gente leva isso pro palco, as pessoas pensam assim, rapaz, é assim mesmo, eu faço isso aí. Eu conheço alguém que faz isso. E acaba rindo disso, porque ri de si mesmo, na verdade é isso. Então o stand-up comedy trabalha muito com isso. Formação não há, né? Técnica, formal, né? Eu sempre falo, eu acho muito importante, quem quer trabalhar com humor, gostar de ler e de escrever. Porque a base do humor, principalmente stand-up, é essa. A outra é as artes cênicas. Se o cara puder estudar e tiver essa disponibilidade, também acho ótimo. Né? Mas assim, uma formação direta não tem. Eu acho que a gente se forma assim. Como o próprio povo cearense, brincando com tudo e uma hora você acha um caminho seu que é legal. Ah, legal. Muito bem. Agora, o público que vocês têm do stand-up é o mesmo público que os humoristas mais tradicionais, como o Laiutinho, Rosicléia, têm aqui no Ceará? Eu tenho muito respeito pelos humoristas, esses que já fazem história no Ceará, porque eles criaram uma maneira de fazer humor e levaram isso para fora do Ceará e do Brasil até, de uma maneira muito própria. Mas são públicos diferentes, né? Assim, o turista que vem de fora, ele vem para ver esse tipo de comediante, né? Raimundinha, Laiutinho, Rosicléia, enfim, tantos outros. O próprio Tirulipa, que está muito, muito bem colocado agora. E é legal que o Tirulipa ele faz um misto, assim, porque às vezes ele faz personagem, às vezes ele faz texto mais próximo do stand-up, então é um humor já misto. O turista vem para ver isso. O comediante de stand-up comedy está meio que trabalhando num outro tipo de público, que é o próprio morador de Fortaleza. Então a gente que está trabalhando com stand-up, a gente vê muito isso. Vê os universitários se aproximando da comédia stand-up, estudantes, né? Então assim, são públicos locais. Então, é como se o povo de Fortaleza, de maneira geral, né? Estou falando de uma maneira muito generalizada, o público de Fortaleza está se aproximando do stand-up comedy. Talvez porque se reconheça um pouco ali pelos textos do dia a dia, pelos pensamentos, né, do dia a dia, do cotidiano, e isso está aproximando, que é legal pra gente. Mas tem muito turista também que gosta de stand-up comedy, então eu acho que hoje o mercado é bastante misturado, assim. É muito interessante, porque, como eu falei na abertura do programa, o humor hoje é um produto de exportação, né? As pessoas têm essa relação já com o Ceará e Fortaleza, terra do humorista, né? Eu vou para Fortaleza, então agenda para mim aí uma participação no teatro, porque eu quero assistir, enfim. Tem inclusive alguns restaurantes aqui em Fortaleza, grandes restaurantes que recebem esses humoristas, que antes dele apresentar o cardápio do que o cliente vai comer, vai beber, ele apresenta o cardápio dos humoristas. Isso no próprio site, eu já fiz essa pesquisa. É verdade. Né? E aí aparece primeiro não o prato lá, aparece os comediantes. Olha aí, que coisa, né? Um outro tipo de investimento. Comida. Um outro tipo de alimento, né? Um outro tipo de alimento. Então, é um produto forte já para o turismo daqui, não é isso? Sim. O humor para o Ceará, ele é um produto, se der o mais importante, um dos mais importantes. Porque tem gente que vem para isso. Eu conheço parente meu que fala assim, olha, eu vim aí, eu quero ver um show. Assim, vira pauta. Exato. O que é muito legal, porque independente de ser comediante que faz personagem, que é cara limpa, que é stand-up, que é improviso, independente do tipo de show ou de espetáculo, é interessante que o público do turismo marque isso na pauta dele quando vem aqui. Então, assim, faz parte do turismo de Fortaleza. É legal a gente estar aqui numa TV pública e sempre reforçar que é importante que as partes públicas, o governo entenda cada vez mais, já tem entendido, mas entender cada vez mais que o humor é um produto mesmo. E ele atrai muito turista. Então cada vez mais isso acontece, é normal. E eu acho que é uma carta na manga do turismo cearense, o humor. E é bom que tenha cada vez mais e melhores, porque é aí que a gente atrai mais gente, né? Claro, a ideia é essa mesmo. Claro, sem dúvida. Vocês chegam a conversar, os humoristas do stand-up com os humoristas mais tradicionais? Existe um movimento? Como é que vocês se veem, se encontram nessa história? Eu tenho uma visão muito, muito assim, feliz disso, né? É lógico que o mercado, como qualquer mercado, gera competição, isso é natural, né? Imagina quando você lida com imagem, com visibilidade, que são coisas que os comediantes, os atores trabalham muito. Mas desde que eu comecei a fazer stand-up comedy, eu trabalho com humor já há algum tempo, né? Com comicidade, eu chamo assim, né? Como ator mesmo, isso já há uns 10 anos, com redação de humor para TV e tal. Mas com stand-up eu tô trabalhando há 1 ano e meio, 2. E desde que a gente começou a se ligar nesse universo,
eu vejo que hoje em dia as relações são muito mais próximas. Existe uma troca de informação muito legal. Existiu no começo, quem começou o stand-up comedy aqui no Ceará, em Fortaleza, LC Galeto, Glaico Salles, Moisés Loureiro. Eu sempre lembro desses nomes porque são os comediantes que abriram esse processo de stand-up comedy no Ceará. Eu acredito até que eles tenham tido no começo um pouquinho de faísca, que é normal. Mas hoje em dia isso é muito mais tranquilo. Existem eventos que a gente se encontra. Eu já tive eventos do nosso grupo de stand-up que outros comediantes vieram fazer participação, que já são comediantes mais conhecidos, como John Queiroz, foi fazer participação com o texto dele. Enfim, então hoje uma coisa já está misturada com a outra, não existe mais isso. O que existe é uma batalha mútua já de melhorar o humor, de melhorar a qualidade dos espaços, a qualidade da remuneração, a ética entre comediantes. Pois é, não existe um espaço para o stand-up aqui no Ceará, como tem em São Paulo, por exemplo? Exclusivamente ainda não. Como exemplo do Comedians em São Paulo, que é o bar do Rafinha Bastos, que é um espaço assim, criado, pensado para o stand-up comedy, ainda não. Nenhum empresário, inclusive se algum empresário quiser fazer um bar de stand-up comedy, é uma dica boa que eu dou, tá? Mas me liga, tá? Não esquece de mim, porque eu estou dando a dica aqui. Mas ainda não há. Ainda não há. E já os outros tipos de humor, você tem os restaurantes, parcerias com hotéis, e a coisa se amplifica um pouco. Mas eu acho que hoje o espaço está maior. Uma coisa interessante do stand-up comedy em Fortaleza é que cada vez mais os shows de fora, stand-up comedy de fora, tem vindo para cá e tem lotado. Oscar Filho lotou, Gentili lotou, Marcelo Marrom, Rodrigo Capella lotou, quinta categoria lotou, Barbichas, que é improviso, né, que não é stand-up comedy, também quinta categoria improviso, lotou. Quer dizer, todos esses shows lotaram. Então é um sinal que o público de Fortaleza aprova, gosta do estilo. Então, não tem por que o comediante daqui não conseguir fazer stand-up comedy e não ter público. Eu acho que isso é uma relação natural. É só a gente começar a ter esses espaços com mais rotina que eu acho que o público vem, com certeza. Com certeza. Você citou alguns nomes conhecidos nacionalmente e tal, e que já gerou muita mídia inclusive, vamos chamar assim, negativa, né, para alguns deles, como o Rafinha Bastos, sim, né, sim. Processos, e aí YouTube, Facebook, as pessoas comentando e a justiça entrando na parada, por conta de algumas piadas ou de alguns contextos que a justiça, a sociedade ficou... Opa, assim, peraí, até aqui pode, mas falar disso aí já né, não se pode fazer piada com esse tipo de coisa. Você acredita que não se pode fazer piada com alguns tipos de coisas? A gente vai ter uma divisão muito, muito grande assim, de pensamentos entre os comediantes de todo tipo. Eu costumo dizer, o que se costuma dizer, na verdade, Rafinha, Gentili, boa parte dos comediantes, vai sempre dizer que não há limite para o humor. Num princípio eu concordo. No momento de criação, quando você está criando um texto, realmente não há limites no sentido de você estar criando. Você não pode se censurar. Não, eu não posso me censurar de fazer uma piada num princípio de texto, num princípio de ideia, porque essa ideia pode virar uma coisa muito legal na frente. Não quer dizer que essa ideia original seja bacana de ser colocada para fora. Aí já é a minha linha de pensamento. O humor tem o objetivo, fazer rir. Né? Se uma pessoa riu, tá ótimo. Né? É melhor que todo mundo ria, né? Sim. Mas se uma pessoa riu, pode ser sinal que só uma entendeu. Então você tem que reavaliar teu texto. Mas de maneira geral, nós queremos fazer rir. Então, quando alguma piada pega mal para um público ou outro, eu acho que é passível de a gente dar uma olhada. Eu já acho também, por outro lado, que o stand-up comedy ele tem um agravante. Além de ser texto autoral, ele aparece sem máscara, sem maquiagem. Então é ele falando. Então é difícil o público, principalmente aquele que não gosta do comediante, entender que ali não é ele. Ali é ele, mas não é ele. Porque ele não está maquiado, não tá. Um humorista que faz um personagem talvez falasse até a mesma coisa que o Rafinha Bastos, mas doesse menos, gerasse menos processo. Sim. Então, esse é um agravante do stand-up comedy. Como o texto é autoral, você sabe quem fez. Mas se o Vinícius subiu no palco, é stand-up comedy, ele falou, ele que fez. Então logo a raiva, a angústia vai toda para ele. Então a gente vive muito na sociedade essa briga, né, entre humor e direitos. A única coisa que eu acho dessa história, de verdade aqui, que é o único ponto onde eu discordo do Rafinha, eu gosto muito do seu trabalho, mas se você ver esse programa, me perdoa, mas é só opinião. Ele acha que a pessoa não pode processá-lo. Então assim, eu já discordo, porque eu já acho uma questão de direito. Se eu falo o que eu quero, você tem o direito de falar o que quiser. Mas se alguém se ofender, ela tem o direito de processar. Então a gente, comediante, brinca muito com isso. Não vai levar processo, hein? Cuidado quem está na plateia. Brinca com isso porque
é passível. Já virou até piada entre vocês. Já, entre nós, lógico. Vai fazer uma piada com assuntos polêmicos, etnia, qualquer coisa desse tipo, você já fica, toma cuidado, não sei o quê. Mas tem um show de Marcelo Marrom que eu assisti, que chama Comédia em Preto e Branco. Ele e o Rodrigo Capella. É piada étnica o tempo todo. Certo? Mas ele é negro, ele é afrodescendente, ele brinca com isso. E aí, a plateia fica como? Tem horas que a plateia não ri. Aí ele mesmo já fala, rapaz, pode rir. Não tenha medo, né? Entendeu? Te processar. Ele está brincando com isso. Então eu acho que tem como abordar. Se alguém tiver inteligência, consegue abordar assuntos polêmicos de uma maneira legal. Muito bem. Nós estamos trocando ideias, compartilhando ideias com o Vinícius Augusto Bozo e daqui a pouco ele vai nos dizer o que é que inspira um humorista a contar essas histórias, essas piadas, a explicar de uma forma engraçada algumas coisas que não parecem tão engraçadas assim no começo, mas isso no próximo bloco. Uma bola. Uma paixão. Uma minissérie em computação gráfica 3D que vai contar a história do futebol brasileiro como você nunca viu. É futebol. Fute o quê? Gol, o grito de uma nação. Você não pode perder. Voltamos compartilhando ideias com Vinícius Augusto Bozo, que está aqui à minha frente e vai responder o que é que inspira um humorista, ou de stand-up comedy, que é a sua praia, ou humor de modo geral. É a sociedade? Não tem coisa mais engraçada que o ser humano, né? Ou coisa engraçada é o ser humano, bicho. Então, assim, eu costumo dizer... Você já fica prestando atenção se alguém vai levar uma topada ou não? Eu sempre fui muito observador, sabe? Desde criança. Minha mãe é psicóloga, né? Psicólogo observa tudo. E acabou, minha família é de teatro, enfim. Então, psicologia, artes cênicas, só te faz olhar para uma coisa, o ser humano. E o bicho engraçado é o ser humano. O ser humano, ele reage de formas tão esquisitas a algumas coisas, que isso em si já é a graça, né? Às vezes o que a gente costuma dizer é que você pega aquele momento e aquilo vira uma piada. A realidade é mais engraçada às vezes do que a criação. Muitas vezes, muitas vezes. Às vezes, é isso que é legal a gente falar, porque às vezes o cara é engraçado no colégio, fala, você devia ser humorista ou comediante. Nem sempre, né? É verdade. Porque eu acho muito mais fácil fazer o pessoal do colégio rir, minha turma, do que ir no palco. No palco você está lidando com um monte de gente que me conhece. No colégio é melhor. Então, assim, eu acho que a inspiração é, em primeiro lugar, o ser humano. E como ele reage nas situações adversas. Porque essa é a grande sacada, né? É onde aparecem os momentos cômicos. E acho que, principalmente, o contraditório dá muita graça. Então, quando você apresenta um pensamento contrário àquilo que... As técnicas de humor falam isso, né? Sim. Os livros todos de quem teoriza sobre fazer comédia, das duas uma, né? Ou você dá aquilo que o público está esperando, e aí ele ri e fala, isso mesmo, também acho. Ou você prepara uma coisa e fala o contrário e o público ri. Mas, rapaz, eu achava que ele ia falar o contrário. O inusitado. Então é sempre isso. Então eu acho que o principal é olhar o ser humano. O ser humano é muito engraçado. Em qualquer lugar. Qualquer lugar é engraçado. E quando a gente fala engraçado, não quer dizer necessariamente chocoso. É engraçado. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, você vê as pessoas em reações políticas aqui, é engraçado. Você vê na feira, é engraçado. Você vê no mercado, é engraçado. Você vê no colégio, é engraçado. Na faculdade, é engraçado. Então tem sempre pontos onde a graça está ali. Eu costumo olhar para isso e acho que a maioria dos comediantes também. Porque é um jeito, é um primo que tem um jeito estranho e você pega aquele jeito e bota no personagem. É não sei quem que fala com uma voz meio assim e você bota no personagem. É alguém que tem um sotaque muito forte, você bota. Então, assim, é o ser humano. Eu acho que é a principal inspiração. É verdade. Ao longo da vida, a gente acaba conhecendo muita gente que é engraçada por ser, assim, é natural. O cara é desastrado, o cara fala estranho, como você mesmo falou, e isso vai gerando um humor, uma áurea de humor nele. Né? E é bastante interessante realmente prestar atenção. E dentro de casa, às vezes, você encontra, né? Você tem aqueles estalos assim, pô, isso aí O Paulo viraria uma Gustavo piada. fez uma peça, fala, minha mãe é uma peça. Ele imita a mãe. Aí você vê a mãe, que a mãe dele deu entrevista, do Paulo Gustavo, comediante carioca. A mãe é como ele faz, cara. Ele não faz assim, com exceção do texto que ele escreve, os trejeitos todos é a mãe. Então a mãe em si é engraçada, você ri da mãe dele.
né? Então é uma inspiração mesmo. Com certeza. Você é músico. Sim. Você se utiliza da música no stand-up? Como é que é essa Sim, relação? assim, minha formação inicial é música, né? Eu estudei música, eu estudei piano erudito, depois piano popular, jazz, bossa nova, enfim. Eu costumo dizer que eu não sou um pianista excelente, não. Poderia ter sido muito melhor se tivesse estudado mais, né? Mas, em compensação, a teoria musical e a maneira de pensar música, eu considero que me fez, me trouxe um pouco de técnica para todas as outras coisas que eu faço, tanto na escrita, quanto no vídeo, quanto na comédia. Então, o pensamento musical, você sabe disso, te dá um raciocínio para você entender o que você prepara, o que você suspende, o que você conclui. A música tem isso. Tudo tem isso. Parágrafo tem uma preparação, uma suspensão, um conteúdo e uma conclusão. Então, quando você começa a trazer as coisas da música para dentro do humor, também dá certo. Sim. E aí, na prática, eu tenho ultimamente levado a questão de fazer algumas paródias com violão, né, tocando algumas músicas. Estou preparando um número novo aí mais para frente, falando de esporte. Vou trazer a questão, talvez até o teclado mesmo para dentro do show, para fazer alguns plágios, algumas coisas. Que é legal você agregar valor. O público gosta disso. Gosta, não. Música sempre faz bem. Sim, música é um negócio que sempre toca as pessoas. Então, você fazer paródias, brincadeiras com música, dá certo. Então, é uma coisa que eu estou usando recentemente, colocando pouco a pouco dentro dos meus textos, porque eu acho que é legal. E sempre dá certo, né? Então, eu acho que é muito bacana. A música ajuda muito a gente. Sem dúvida. Vinícius, vamos filosofar um pouco. Você há pouco disse que não é sociólogo, né? Eu também não sou, né? Não tenho como explicar determinadas posições do humor dentro da sociedade, mas vamos aqui fazer um trabalho filosófico, eu e você. Brainstorm. Um brainstorm, pronto, vamos fazer um brainstorm aqui. Né? Você vem de São Paulo, Sim. né? E os paulistanos são famosos por serem mais sisudos, mais sérios, muito rápidos, né? Correndo o dia todo. Sabe que lá o pessoal não dá 2 beijinhos, não, né? Nem 3, dá um só porque é rápido. É muito não rápido, dá né? tempo. Não vai um perder beijo tempo só, com o segundo, com o Não. terceiro beijo, né? E já o cearense tem essa fama de ser o cara descolado, engraçado, né? Você acha que tem a ver com o próprio andar, o ritmo da sociedade paulistana? E você me revelou que os paulistas são mais fáceis de rir, né? Você acha que tem esse lance? O paulista chega um momento que está tão estressado com aquela vida lá, que quando ele senta diante de um comediante, ele se abre e ri com mais facilidade. O pessoal diz muito isso aqui. Quando eu falo que eu sou de São Paulo, né, os comediantes daqui falam, o povo de São Paulo é muito bom, cara. O pessoal ri fácil, tem o riso frouxo. Eu fico pensando, rapaz, eu não sei se é isso não, mas eu acho que de repente a galera que vem pra cá é. Então, meu pai diz isso, né? O cara que é de São Paulo, lá em São Paulo, é um. Esse mesmo cara de férias em Fortaleza, cara, é outro. Ele tá mais desliga, feliz, né? Ele tá na praia, ele tá rindo, não tá vendo nem quanto tá gastando o cartão, é outro tipo de abordagem. Então, talvez essa impressão dos comediantes cearenses seja verdadeira. Sim. Eu acho que o povo cearense é mais difícil de você fazer rir, não porque eu sou paulista, isso é uma coisa que todo comediante fala, todo humorista fala. Eu já vi grandes comediantes daqui falando isso, humoristas falando isso, experientes, porque ele tem mais repertório. Como a comédia, como a gente vinha conversando, vem na história do Ceará, na raiz da sociedade, né? Nessas brincadeiras e tal, o comediante tem que ter muito mais repertório para superar a expectativa do público cearense. Tanto de número de piadas, quanto de causos, quanto de trocadilhos. Todo esse tipo de coisa faz parte do repertório do povo cearense. Então, quando o comediante sobe no palco, ele tem que estar cada vez mais preparado para surpreender o cearense. Então, por isso que eu acho que ele é mais difícil de rir, né? É lógico que todo público de comédia, todos os comediantes vão falar que sempre num show tem aquele cara que faz assim, ó. Ele senta na primeira fileira. Se tranca Ele e... fica assim, ó. Eu paguei, eu quero que ele me faça rir. Todo comediante vai falar que tem sempre um. É um cara para garantir a regra, né? E então também esse cara é uma exceção. Mas o público em si, eu acho que ele tem muito repertório no Ceará. Então quando a gente fala que o Ceará é a terra do humor, é mesmo, no sentido de que o público tem repertório, temos grandes talentos. Então você fazer humor aqui, você tem que cada vez mais melhorar e buscar texto novo, e buscar novas sacadas, novas investidas para atingir o público. Um desafio constante, né? Constante. Você costuma mexer com o público, descer, ir lá e... Eu não gosto muito desse tipo de relação, porque é um recurso cênico e de comédia. Eu não gosto muito porque eu acho que todo humor tem que ter alvo. Isso é uma coisa que qualquer técnica de comédia vai acabar explicando, que tem um alvo. Então é difícil você fazer comédia sem alvo. Muito embora
Tem gente que tenta, eu acho até que é possível de se fazer, mas a maioria vai dizer que é impossível. Tem que ter um alvo. É o mais baixo, é a loira, é o português. Então você sempre tem um alvo da piada. Eu costumo, desde que eu comecei a trabalhar com comédia, a tentar jogar o alvo para mim. Ou se não para mim mesmo, para uma situação que ela não é uma pessoa necessariamente. Ela é a situação que a pessoa gera. Então, esse lance de você mexer com o público, eu já acho, eu vou nessa linha de ser um pouco ofensivo, mas tem maneira de mexer. Não é que eu nunca vou mexer com o público. Muito pelo contrário, o público às vezes te dá respostas que são grandes sacadas, né? Então, acho que pode mexer com o público. Depende do momento, você vai sentir o público. O público, ali. eu acho que o público não pode fazer parte do teu texto a ponto de ser assim, se eu não mexer com o público, não dá certo. Perfeito. É isso que eu penso. Mas assim, eu acho que tem momentos e momentos. Às vezes tem cara que te dá um feedback assim, de dar uma resposta, tem cara que fala uma piada no meio da coisa. Você tá dando aquela pausa, o cara solta. Você tem que saber lidar com isso. Sim. Porque às vezes a piada é boa, inclusive. Sim. Então, esse lance de trabalhar com improviso, aí que eu acho assim, você mexe com o público. Não diretamente, eu não vou lá e vou sentar no colo do cara, vou lá provocar ele e tal. Mas, se o cara participar, você sempre tem que ter essa troca, essas sacadas de improviso, porque vai acontecer. É inevitável que aconteça. Com certeza. O que é que tira o humor de um humorista, hein, Vinícius? Caramba, tá aí, né? A pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Uma pergunta boa. É porque assim, a gente costuma dizer que todo mundo acha, eu inclusive, que sobretudo trabalho na televisão com comédia também, acha que você é alegre e brincalhão o tempo todo. Não tem problema. Rapaz, aquele cara é muito fuleiragem. Muito fuleiragem. O cara é folgado, é brincalhão, é não sei o quê, fresca com todo mundo. E às vezes você conhece o artista fora do palco ou fora da TV, e o cara é um cara comum. Então assim, normalmente né? Às vezes as pessoas me reconhecem, raramente, mas me reconhecem. Tiram uma foto. O cara fala, você é muito sério, cara. Você me encontra no trabalho, que é um outro projeto, outra coisa. Mas esse trabalho é muito sério, você está muito... E geralmente eu sou sério. Uma tendência dos humoristas, que é uma coisa que nem sei se todo mundo fala, é que a maioria dos humoristas são muito sérios. O humor é uma válvula de escape, né? Muito, muito efetiva, mas tem umas histórias assim incríveis sobre Chaplin, sobre Jerry Lewis, né? O comportamento fora do palco e atrás das câmeras. É outro. Os caras são completamente malucos. Eu né? acho que é muito normal dos comediantes terem essa seriedade fora de campo, digamos assim, para que quando estiver no palco, quando estiver na frente das câmeras, aquilo funcionar. Então o que eu acho que tira o sério, que tira o humor, o bom humor, né? Porque o humor todo mundo tem, mas o bom humor do comediante ou do humorista, eu acho que são os problemas que todo mundo enfrenta. Falta de grana, não ter os seus direitos respeitados, Sim. As coisas que todo mundo briga todo dia, né? Um ônibus lotado, que aliás gera piada, né? Ônibus gera piada demais, né? Então assim, é um buraco. Qualquer coisa dessa que já não estressa uma pessoa normal vai tirar um bom humor de um humorista. Porque no fundo, na verdade, o comediante é igual a qualquer um, né? Assim, a diferença, talvez, é que ele pega aquilo que passa com pouca percepção na maioria das pessoas, ele fala, isso aqui dá piada. E aí ele bota no palco, bota na TV e funciona. Eu acho que é a grande diferença. É um jeito diferenciado que vocês têm de encarar a vida. Sim. Não é isso? E é bom, né? Acho que é terapêutico. Com certeza é. Vinícius, muito obrigado por compartilhar as ideias com a gente. Eu que agradeço, assim, o convite, estou à disposição sempre para falar sério, para brincar, enfim, estou à disposição. Maravilha. Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. Pensem bem, o homem quando resolve viver e quando tem tempo para isso, já está no fim da vida, careca, barrigudo, sem a menor disposição para nada. Por isso é que seria uma boa o homem nascer velho e morrer criança. Nascia com 80 anos e ia ficando moço, até morrer na infância. Nascer velho. As amigas conversando. Nasceu meu filho, perfeitinho, 80 anos, 75 quilos e 1,80 de altura. E a amiga pergunta, e como vai se chamar? Eu tinha escolhido Luiz Antônio, mas ele mesmo foi até o cartório e se registrou como Haroldo. Como todo bom velhinho, você nasceria com o direito de ser neurastênico e ranzinza. Nos berçários, filas de cadeiras de balanço com os velhinhos pigarreando sob cuidados de geriatras, se queixando das doenças de recém-nascido. Os anos e as semanas caminhariam para trás. Sexta,
quinta, quarta, terça, segunda-feira virava sábado. Quer coisa melhor? Se nascesse com 80 anos, você aos 60 se casaria. E aí? Uma desvantagem, é verdade, casava com uma velha. Mas é preciso não esquecer, com o correr do tempo, a sua mulher ia ficando cada dia melhor, mais moça, até ficar viçosa e se transformar num pancadão de mulher aos 20 anos. E vocês, depois do casamento, ficariam noivos. E depois de noivos, seriam namorados. Até chegar o amor infantil, puro e desinteressado. O amor de duas crianças, apagando das árvores os corações entrelaçados. Você nasceria rico, aposentado e sábio. Na sua profissão, você seria um gênio. Ganharia cada vez menos até chegar à faculdade para ir desaprendendo. E ficava mais ingênuo, mais burro e mais puro. No fim da vida, você teria a pureza absoluta. Andar de bicicleta, nadar pelado no rio, trepar em árvores, soltar barquinhos de papel nas enxurradas. E com o tempo correndo para trás, a humanidade regrediria dos séculos. Chegaríamos à desinvenção da roda e o desconhecimento total do fogo até o último homem. O último, primeiro, quando entra um Deus pegando nas mãos, ao invés de soprar, inspiraria o homem outra vez para dentro de si. Continue compartilhando ideias, boas ideias e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.